A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast TBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, querida professora irmã Sheila. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, irmã Rosimar. Estamos alegres por estarmos aqui neste momento, participando da gravação do podcast, trazendo dicas pedagógicas para enriquecer as aulas dos nossos professores da classe do discipulado. Graças a Deus, seja bem-vinda, minha amada. Hoje estamos com a lição de número 10, que tem por título Crendo na Santa Igreja Cristã, a Comunhão dos Santos. Querido professor, vamos estudar o conceito da igreja, né? Vamos repassar esse conteúdo para os nossos alunos, a sua natureza, missão. A partir desta aula, querido professor, é muito importante que o novo convertido, né? Ele saberá a importância de ser um membro da igreja aqui na Terra. Então, é muito interessante passarmos essas informações. O professor pode estar também levando algumas imagens, né? Faça uma aula expositiva para a sua sala. Querido professor, vamos lá nos nossos objetivos de hoje. Conceituar o termo igreja, destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã e conscientizar os alunos acerca de sua missão no corpo de Cristo e no mundo. Querida, amada professora irmã Sheila, com as dicas pedagógicas. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. A dica pedagógica que eu trago para esta lição é algo bem simples e que, com certeza, vai trazer muitos benefícios para a sua aula. Então, eu trago como sugestão que o amado professor, a amada professora, anteriormente ao domingo que for ministrar a aula, adquira algumas literaturas e leve para a aula do domingo. E quando estiver ministrando a lição, chegar no ponto 3 dos objetivos, que fala sobre a conscientização dos alunos acerca da missão no corpo de Cristo e no mundo, distribua essas literaturas, né, esses folhetos, com a classe e peça para que os alunos, ao término da escola bíblica dominical, no retorno para as suas casas, vá distribuindo essas literaturas com aqueles irmãos que foi encontrando na rua, no caminho de volta, e vá convidando para participar do culto à noite. Já deixe orientado os seus alunos de que culto vai se tratar aquele momento à noite, pode ser culto de jovens, culto de EFAB, culto infantil, culto de missões. E você já aproveita e faz o convite para que aquelas pessoas que ainda não são evangélicas possam frequentar o culto à noite. E apresente Jesus, mostre quem é Jesus, mostre a importância de Jesus na sua vida, fale do amor de Jesus, para que essas pessoas possam se sentirem abraçadas pelo amor de Cristo e possam comparecer no culto à noite. Durante o dia, peça para que os seus alunos orem, apresentando ao Senhor esse trabalho evangelístico que ele fez no retorno para as suas casas, e peça para que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convença aquelas pessoas que receberam esse folheto, essa literatura, aí no culto à noite. E quem sabe, se quando for na hora do apelo, após o culto, né, vidas não venham ser salvas para o reino de Deus. E através desse seu trabalho, você consiga resgatar das mãos do inimigo das nossas almas pessoas que estão aprisionadas. Então, essa é a dica pedagógica que eu trago para a lição de número 10, e que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus, minha amada, que bênção, né? Vamos conscientizar os nossos alunos a importância de se fazer missões, né? Nós vemos a missão da igreja, que é ganhar almas para Jesus. Querido, hoje eu tenho mais uma dica pedagógica, querido professor, e é o segundo objetivo de hoje da nossa aula, destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã. É muito importante, querido, você repassar para os nossos alunos como a gente vai falar sobre igreja, sobre a liderança, né, cristã. É interessante que o aluno ele saiba quem é o pastor da igreja, né? Quem são as pessoas que fazem parte
do ministério da igreja. É muito importante nós repassarmos e também, querido professor, passar para os nossos alunos um pouco da história da igreja, porque como quando nós vamos conhecer um pouquinho sobre destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã, é importante a gente frisar pelo menos um pouquinho, para os nossos alunos ter o conhecimento que seria a igreja. Querido professor, também seria interessante fazer um mapa mental, no qual o centro desse mapa seria a palavra igreja, e deixar livre para que os seus alunos falem, comentem para ele o que seria a igreja, né? Como é que ele vê a questão da igreja. Então, querido, seria muito interessante e com certeza os seus alunos eles vão ficar motivados com essa dinâmica, com essa dinâmica diferenciada da sala que eles vão falar, até mesmo aqueles alunos mais tímidos. Então, queridos, que Deus abençoe, graças a Deus, por estas dicas pedagógicas, e lembrando, professor, que este canal, ele é feito para você, professor, para você, aluno. É importante, querido professor, você se inscrever, compartilhe, e que Deus em Cristo possa abençoar as suas aulas, e que seja tudo uma bênção. Irmã Sheila, com suas considerações finais. Louvado seja o nome do nosso Deus por esse momento tão importante que Ele tem nos concedido, de estarmos passando aqui para os nossos docentes da Escola Bíblica Dominical, da classe do discipulado, essas dicas tão importantes e preciosas que o Espírito Santo de Deus nos promove, né? Então, que a sua aula seja enriquecida, que através da sua aula vidas venham ser transformadas, que Deus em Cristo nos abençoe e que a sua aula esteja ali coberta e recheada pela unção do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Até o próximo podcast.